Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa revisão mensal de História e Geografia. A nossa última revisão do ano, né? A gente dá aquele gostinho de saudade do ano que já passou, que está passando, terminando, estamos no finalzinho. Bom, eu sei, né, que vocês estão com muita saudade, nós matamos nossa saudade nas aulas virtuais, nas aulas online, mas agora vamos matar um pouco mais a saudade corrigindo a nossa revisão. Eu sei que vocês mandaram muito bem, então vamos lá. Olha só, nos anos de 1920, a extração do látex. Vocês lembram, criança, que nós falamos sobre a seringueira, não foi isso? Da pessoa que trabalha na seringueira, todo esse processo aí. E aí, olha, toda a extração do látex. E aí nós vamos voltando, trabalhando. Nós falamos também disso até na aula de geografia, tanto em geografia quanto em história. Obtidos por meio da retirada da seiva da seringueira, atraiu milhares de pessoas para trabalhar na floresta amazônica. Então, houve esse momento em que a extração, né, gente, dessa seiva da seringueira, que é do látex, ele atraiu muitas pessoas para trabalhar nessa função, fazendo o que este homem está fazendo aqui. E agora nós temos um texto, né? Vamos ler um texto, e vamos responder os questionamentos baseado no que nós já estudamos também sobre a extração do látex, a importância para a economia do Brasil. E vamos lá. Bom, vocês observando essa imagem do homem que estava trabalhando, nós vamos seguir para o nosso texto. E ele traz aí, olha só, o látex servia para produzir borracha que era utilizada em diversas indústrias. E aí já fala, diversas indústrias. Então, olha a importância. A demanda provocada pela Revolução Industrial, época de grande desenvolvimento industrial, né, fez da borracha natural um produto supervalorizado. As indústrias fez esse crescimento, trouxe esse crescimento, né, da borracha. E aí, tornando a borracha um bom material para ser utilizado em pneus de automóveis, motocicletas, bicicletas, bem como fabricação de correias, mangueiras, sola de sapatos e outros materiais. Então, supervalorizado, muito utilizado, então a procura começou, né? Por isso a atração das pessoas, né, para retirada desse látex das seringueiras. A venda da borracha para países da Europa e dos Estados Unidos estimulou o desenvolvimento da cidade de Manaus. Por que da cidade de Manaus? Porque a grande quantidade, né, dessa plantação de seringueiras, estava lá na cidade de Manaus, que é a capital do estado da Amazônia. Então, lá começou a ter esse grande desenvolvimento. Por quê? Porque lá em Manaus começou, além da retirada da seiva, da seringueira, para a fabricação das indústrias, com a Revolução Industrial, houve esse momento em que a borracha começou a ser exportada, tanto para os Estados Unidos, né, para a Europa e para os Estados Unidos, estimulando o desenvolvimento da capital. Bom, de acordo com essa leitura, agora nós vamos responder, de acordo com a leitura aí do texto. Por que a borracha se tornou um produto tão valorizado no período do desenvolvimento industrial, ficando conhecido como ouro branco da Amazônia? Gente, ouro quer dizer o quê, né? Riqueza, riqueza. Então, trouxe muito lucro para aquele local. Por que a borracha se tornou esse produto tão valorizado? Olha só, porque a borracha era um bom material para ser utilizado em pneus de automóveis, motocicletas, bicicleta, e bem como a fabricação de correias, mangueiras, sola de sapato, entre outras. Então, tinha muitas utilidades. Era impossível que esse produto não, né, gente, se expandisse, que houvesse esse grande desenvolvimento industrial. E como estava concentrado em Manaus, né, gente, na Amazônia, fez com que esse desenvolvimento industrial ficasse bem conhecido e transformando a borracha nessa frase aí, ouro branco da Amazônia, a riqueza da Amazônia. Bem, o que estimulou o desenvolvimento da cidade de Manaus, a capital do estado da Amazônia? Olha, gente, qual foi o estímulo aí? Nós acabamos de ver isso aí, Foi a extração do látex e a venda da borracha para países da Europa e dos Estados Unidos,
Com a extração desse látex, a revolução industrial, essa é a grande utilidade da borracha, exportar para a Europa e Estados Unidos trouxe esse desenvolvimento para a capital, né? Para Manaus. Eu sei que vocês responderam igualzinho a tia. Bom, entre 1830 a 1930, o café mudamos totalmente. Não estou falando mais do látex, agora estou falando do café. Vamos lá. Era o principal produto vendido a outros países, né? Do nosso Brasil exportava também. O estado de São Paulo era um dos principais produtores de café e essa produção gerou muita riqueza para o estado. Olha só, nós estamos falando de outra atividade econômica que trouxe riquezas para o nosso país. O látex desenvolveu, né, a economia de Manaus. Agora nós estamos falando de São Paulo com o café. Na segunda questão, ela fala, de acordo com o que você estudou, que nós estudamos, sobre a produção de café, vamos responder. Quais fatores contribuíram para o desenvolvimento da cafeicultura em São Paulo? Quais foram os fatores que contribuíram para esse desenvolvimento da economia do café no estado de São Paulo? Hein, gente? Ó. A exportação do café, aqui no enunciado ele já fala que a exportação do café, né, gente, para os Estados Unidos, ele trouxe o quê, gente? Para fora do Brasil, trouxe muita riqueza para São Paulo. E aí ele fala para outros países, não só os Estados Unidos, né? Gerou muita riqueza, principalmente no estado de São Paulo, onde existia essa grande quantidade de plantações, né, gente? Dessa parte da cafeicultura lá. Na letra B tem, explica a relação entre a produção de café e o desenvolvimento industrial no estado de São Paulo. Bom, crianças, sobre a relação da produção de café. São Paulo já era grande produtor de café, vocês lembram disso? Nós falamos sobre a participação do café na economia do nosso país, certo? Mas isso também trouxe o desenvolvimento industrial. Por quê? Porque houve aquele declínio, aquela queda na produção de café, a procura, a exportar para outros países. Então, nós vamos saber agora como foi essa relação entre a produção de café e esse desenvolvimento industrial, como isso aconteceu. Bom, o estado de São Paulo era um dos principais produtores de café. E essa produção gerou muita riqueza para o estado de São Paulo, não é isso? Mas com o declínio da economia, do café, os fazendeiros passaram a investir em outros setores, como a indústria e o comércio, o que gerou grande desenvolvimento industrial. Ele não decidiu, desenvolvimento industrial no estado. Esse grande desenvolvimento industrial no estado foi porque os fazendeiros eles passaram a investir mais na indústria e no comércio, já que eles viram que o café estava em declínio na economia, né? Estava caindo, né? A procura, a venda, já não estava gerando tanta riqueza como antes. Então, a outra maneira que eles procuraram e encontraram foi a indústria e o comércio. Vocês lembram, crianças, que nós falamos sobre isso? Sobre até os estrangeiros que vieram para trabalhar nas plantações de café, que com o desenvolvimento das cidades, eles começaram a sair das plantações de café e ir trabalhar nas indústrias, nas cidades. Lembram disso? Nós falamos sobre o êxodo rural, nós falamos sobre os estrangeiros que estavam deixando o campo, indo mais para a cidade. Lembra, né? Ok. Letra C. Por que houve tantas mudanças na cidade de São Paulo com o desenvolvimento industrial? Por que houve tanta mudança? Certo, chegou o desenvolvimento industrial, e aí houveram as mudanças. Por que isso aconteceu? Porque muitos imigrantes, olha, gente, os estrangeiros, imigrantes, né, foram atraídos para a cidade e também, né, foram surgir muitas novidades. Que novidades são essas, gente? A eletricidade, os primeiros carros, o crescimento das linhas de bondes elétricos e de grandes obras urbanas, grandes construções. Então, todas essas mudanças ocorreram na cidade de São Paulo com o desenvolvimento industrial. A eletricidade, o deslocamento com os carros, bondes elétricos e as grandes construções. Letra D. Com o declínio na produção de café no Brasil, que tinha como um dos principais produtores o estado de São Paulo, os fazendeiros passaram a fazer investimento em qual setor da economia paulista? Qual foi o setor?
primeiro setor que eles começaram a fazer esse investimento. Ó, gente, nós falamos bastante na indústria. A indústria foi o setor que eles mais trabalharam. Saindo do café, da produção de café, eles começaram a investir na indústria e logo depois é que foi no comércio. Mas o setor da economia, que em São Paulo, principalmente, começou a investir, foi na indústria. Antigamente, há cerca de 130 anos, os serviços essenciais à população, como energia elétrica, iluminação pública, não existia nas ruas, nem nas residências, viu? Nas cidades do Brasil. As ruas elas eram iluminadas por lampiões a óleo e, anos depois, passaram a ser iluminadas por lâmpadas. Atualmente, a energia elétrica é algo indispensável para as cidades de todo o planeta funcionarem. Vocês sabem disso, nós precisamos. No dia que falta energia para muita coisa, né? Sem energia elétrica, simplesmente atividades que você realiza em sua casa deixam de acontecer e o cotidiano de toda a sua família é prejudicado. Essa é a nossa aula, esse nosso momento. Se seu computador, seu celular não estiver carregado pela energia elétrica, você não vai ter esse momento aqui comigo. Então, ela é bem essencial, tanto nas atividades do dia a dia, como no trabalho também, no comércio, nas indústrias, em todos os setores. Aí nós temos aí a terceira questão. Complete a tabela com os nomes, né, com nomes de aparelhos domésticos que funcionam com eletricidade e tornam a vida das pessoas mais confortáveis. Imagine também como era realizada essas atividades domésticas há cerca de 30 anos, que não tinha energia elétrica. Imagine aí, gente, se a energia elétrica beber uma água geladinha. Não tinha nem computador, nem celular também, né, crianças? Então, era bem difícil, assim, até a comunicação chegar. Tudo era escrito, enviado, né, por mensageiros. Então, vamos lá preencher nossa tabela. Certo. E aí, na nossa tabela, nós temos os aparelhos aqui, ó. Lavar roupa, triturar alimentos e conservar os alimentos. Vocês vão colocar os aparelhos domésticos utilizados atualmente, como esses aparelhos atualmente tornam a vida mais fácil e como essa atividade era realizada sem energia elétrica. Vamos lá? Primeiro, lavar as roupas. Máquina de lavar. Como isso torna a vida mais rápida, mais confortável? Porque lava as roupas mais rápido e em grande quantidade de uma única vez. Certo. Mas como era essa atividade feita sem energia elétrica, precisava lavar todas as roupas na mão e perdia muito tempo. Gente, mas nem todas as casas têm máquina de lavar. As pessoas ainda continuam lavando roupa no tanque, na mão. Perde-se muito tempo, sim. Mas quem tem o privilégio de ter a máquina de lavar sabe. Grande quantidade de roupa, bem mais rápido, de uma única só vez, e você pode estar realizando outra atividade enquanto a máquina faz esse trabalho. Próximo, triturar os alimentos. Liquidificador, processadores de alimentos, não é isso? Como torna a vida mais confortável? É usado para triturar e misturar os alimentos, né? Triturar, tornar mais ágil esse trabalho manual na cozinha. Como isso era feito sem energia elétrica? Era triturado manualmente ou em moedores. Muita gente também ainda não tem. A maioria das casas tem liquidificador, né? Faz várias atividades, não só triturar alimentos no liquidificador e em processadores. Mas preparar de suco, bolo, não é isso, gente? Conservar os alimentos, geladeira. Aí ele fala, ó, guarda os alimentos para que não estraguem rápido, né? Ela guarda esses alimentos, conserva a água geladinha, o suco, o refrigerante também. E muitos alimentos, antigamente, quando não tinha energia elétrica, esses alimentos eles estragavam com facilidade e outros eles podiam ser salgados para durar mais tempo. Quero aquela imagem que eu mostrei para vocês no livro aí de vocês, que a mulher guardava os alimentos em pote, então provavelmente ela salgava, né, para durar um pouco mais de tempo, assim, mas não era tanto tempo como uma geladeira. Bom, essa está aí a nossa tabelinha, certo? Deu para todo mundo fazer. Eu botei mais ou menos parecido. Se você colocou esses aparelhos, como deixar a vida mais confortável e como era antigamente sem energia elétrica, então está tudo ok. Letra A. Qual aparelho eletrônico você considera essencial para as suas atividades diárias? Você, criança. Qual aparelho eletrônico você fala assim, não,
eu não posso ficar sem esse aparelho. Hoje, um dia no máximo, mas eu não posso ficar. Qual? O ar-condicionado? O celular? A televisão? Que aparelho você... Essa é uma resposta pessoal, tá? Caso você não pudesse utilizar esse aparelho por um dia, olha só, por um único dia, como resolveria a situação relacionada a ele? Você vai pegar o aparelho que você escolheu aqui e sobre esse mesmo aparelho você vai responder aqui. O que você faria se você não pudesse utilizar esse aparelho que você escolheu? Como você ia poder? Se você escolher um celular, como você ia conseguir se comunicar com as outras pessoas que estivessem distante de você? Tá? Então, a televisão, para se distrair. Eu quero que vocês coloquem aqui, você vai escolher o aparelho e aqui você vai dizer como você ia resolver seu problema se você ficasse um dia sem ele. Quarta questão tem, leia o texto e responde os itens a seguir. Teco estava saindo de casa quando, de repente, aconteceu algo inesperado. Ele percebeu que estava viajando no tempo e começou a viver situações do século passado. Olha só, uma história inacreditável. Olha a carinha do Teco, super assustado, né? Por que ele está assim, gente? Porque ele acordou, é um menino como vocês, né, dos dias de hoje, e ele percebeu que muita coisa mudou quando ele acordou. Vamos saber o que aconteceu? Com os olhos arregalados e o coração acelerado, Teco não se conteve e soltou o grito. O que é isso? Foi que uma voz respondeu lá no fundo da geringonça. Nunca vi um bonde antes, não, garoto? Teco quase caiu para trás. Claro que ele nunca tinha visto um bonde, muito menos ali, na frente, na sua casa, passando ali na sua casa, gente. Com os olhos do Teco, não sabia para onde olhar, era tanta coisa diferente para ver. A cidade que o bonde percorria era outra, uma cidade do passado. Os trilhos do bonde não estavam assentados no asfalto, pois o piso das ruas era calçamento, feito de milhares de blocos de pedra. Nem é preciso dizer que os cavalos ainda estavam na moda. Na cidade não havia postes de luz elétrica, as ruas eram iluminadas por lampiões, não havia um semáforo sequer, nem faixa de travessia, nem placa de sinalização. As pessoas se locomoviam a pé, sem ter muito com o que se preocupar. Bem diferente, então ele fez uma viagem no tempo, né? Ele dormiu, deve ter sonhado e pensou que estava acordado. Quando você viu aí no texto, o menino, uma voz que falava para ele, você nunca viu uma geringonça, né? Uma geringonça dessa, não? Você nunca viu um bonde? Geringonça é um objeto mal feito e de pouca duração. E bonde, há 100 anos, era o meio de transporte dominante em nosso país, como hoje é o ônibus, tá, crianças? A letra A. O texto tem o título de Uma História Inacreditável. Porque Teco, é uma história inacreditável porque Teco acredita em tudo que vê e vive contando e inventando histórias. Não, ele não acreditou no que estava vendo, né? Porque ele viajou ao passado e viu muitos elementos que não conhecia. Sim, ele viajou ao passado. Viu muitos elementos na cidade que antigamente não existiam. Tá aí, né, gente? A resposta de Teco vocês viram. Na letra B, indique característica dos elementos da cidade indicados no quadro de acordo com a época. Iluminação pública, transporte, pavimentação das ruas. Como era antigamente, como é atualmente. Iluminação pública, antigamente eram lampiões. Hoje, energia elétrica nos postes de iluminação pública. Transporte, eram os bondes, como o Teco falou na historinha. Atualmente, automóveis, ônibus, motocicletas, né? Pavimentação das ruas, ele falou do calçamento, que eram vários bloquinhos de cimento. Tem ainda esse tipo de calçamento, mas hoje a gente encontra mais na cidade é o asfalto, tá bom? Fizeram direitinho? Ok. Vamos lá para o próximo. C. Pinte a paisagem que mais se aproxima da que Teco viu durante o passeio de bonde, porque ele acordou, viu o bonde, entrou no bonde e saiu pela cidade e viu que estava tudo diferente. O que nesse passeio que ele viu? Ele viu uma paisagem
igual a número 1, ou uma paisagem igual a que ele sempre vê na número 2. Então, você vai escolher qual que você acha que o Teco viu e você vai colorir. Qual é a que você acha? Muito bem, quem respondeu a imagem 1, a paisagem 1, foi a paisagem, né, antiga que o Teco viu. Quinta questão. Leia com muita atenção o texto abaixo. Bonde puxado a burros. Olha só, gente. Antigamente aqui era o transporte coletivo, tá? Bonde movido a energia elétrica, que foi, né, o que o nosso coleguinha aí, Teco, viu. Foi esse bonde aí, o segundo. Poucos anos após a instalação da primeira ferrovia, os bondes puxados a burro começaram a ser instalados nas cidades. E, em seguida, com a energia elétrica, foram introduzidos os bondes movidos a energia elétrica. Só entrava nos bondes quem estivesse decente. E decente, no vocabulário do século XIX, quer dizer de paletó, colarim e sapato. O aviso servia tanto para o transporte público, lançado em 1880, por tração de animal, quanto também o elétrico em 1913. Então, não é porque eles andavam nesse tipo de transporte que eles não exigiam que a pessoa estivesse bem vestida para entrar. Quando veio aqui, continuou o mesmo aviso, só quem tivesse decente. Os bondes elétricos pararam de trafegar pelas ruas de Fortaleza em 1947, quando foram substituídos pelos ônibus, porque eram mais rápidos e mais lucrativos. Mas nem toda a população da cidade foi a favor da retirada definitiva desse transporte. Nessa época, os principais transportes em Fortaleza eram bondes elétricos, ônibus e táxi. Decente quer dizer adequado, aciado e limpo. Não é só bem vestido, tem que estar adequado, ou seja, bem vestido, limpo, né, gente? Banhado, asseado direitinho. De que forma, letra A, de que forma a energia elétrica modificou a locomoção das pessoas na cidade? Com a vinda da energia elétrica, mudou toda essa parte também da locomoção. Vocês viram aí que os bondes puxados a cavalo foram substituídos pelos bondes elétricos, não é isso? Vamos aqui, ó. Os bondes puxados por animais foram substituídos pelos bondes elétricos, tornando deslocamentos mais rápidos. Colocaram, muito bem. B. Leia a expressão. Só entrava nos bondes quem estivesse decente. E isso quer dizer o quê? Ó, explique. Quer dizer que a pessoa, no vocabulário do século XIX, quer dizer paletó, colarinho, sapato, né? Ainda pode acrescentar, tem que estar asseado, limpo, né, gente? Bem bonitinho aí, decente para entrar no bonde. C. O que aconteceu com os bondes de Fortaleza em 1947? Bom, em 1947, esses bondes, né, gente, foram substituídos, né, pelos ônibus, porque eram mais rápidos e lucrativos. Eles foram substituídos naquele movimento diário, aquela locomoção, mas eles não foram tirados totalmente, porque as pessoas também não aceitavam. Elas queriam que mantivesse os bondes e os ônibus, os dois tipos de transportes. O excesso de lixo é um problema ambiental. Quanto mais consumimos produtos, mais lixo é gerado. Os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. São palavras que indicam atitudes necessárias para a preservação do meio ambiente. Sexta questão, leia a reportagem a seguir. Beira-mar tem trechos próprios para banho, mas também esgotos despejados no mar. Triste, né, gente? Mas... com a praia completamente imprópria para banho, há 2 semanas a Prefeitura anunciou um pacote de ações com vistas à despoluição da orla marinha. Letra A fala. Essa reportagem se refere à poluição da água, do ar, visual ou sonora. Bom, a imagem já nos ajuda. Uma praia sendo poluída, né? O esgoto sendo jogado totalmente na água e a carinha dos peixes sabendo que tchau... vai dar tudo errado aí para eles, né? Então, nós dizemos que é a poluição da água. B. O que está causando a poluição na orla marinha? O que é que ele falou aí no texto, gente? Ó, o esgoto, que ele está sendo despejado sem tratamento, contaminando a água. Vocês sabem que a água que sai dessas casas, comércios e indústrias vão para uma tubulação diretamente para
a estação de tratamento de esgoto, mas quando isso não acontece, é diretamente jogado no mar, como você está vendo. C. Quais as consequências dessa poluição ambiental? Bom, o acúmulo de lixo nos rios provoca assoreamento e contribui para a ocorrência das enchentes na cidade. E assoreamento é esse problema que tem no rio. Quando não tem a mata ciliar, ocorre o assoreamento, diminui a quantidade de água e aí a água do rio fica imprópria para banho, para navegação, né, gente? Então, é bem ruim. D. O uso de fertilizantes e agrotóxicos em excesso contamina os rios. De que forma essa contaminação ocorre? Também nós vimos nas nossas atividades o agricultor colocando, né, fertilizantes e agrotóxicos na plantação, aí veio a chuva e jogou o pouco do solo contaminado na água do rio. E esse solo contaminado também contaminou a água do rio. Então, ó, as substâncias nocivas contidas nelas são carregadas pela água da chuva até os rios, contaminando-os, infelizmente. Agora, reciclagem muda a vida de famílias em Sobral. Cidade de Sobral, aí mudando totalmente, usando o trabalho de reciclagem do lixo. Vamos lá. Nos distritos, grupos se uniram para contribuir com a melhoria do meio ambiente e buscar uma nova fonte de renda. Há 5 anos, um distrito distante cerca de 60 quilômetros de Sobral transformou-se em exemplo a ser seguido no que diz respeito à destinação correta do lixo. Apesar da coleta regular, que semanalmente chegava a retirar daquele distrito cerca de 4 caminhões ampinhados de resíduos, todo o esforço parecia não diminuir em nada o impacto ambiental e até mesmo social no cotidiano daquelas famílias, que convivia com a realidade dos lixões, ainda espalhado por alguns municípios cearenses. Os prefeitos, que representavam 15 municípios da região norte, se reuniram com o secretário da cidade para mais uma discussão sobre a implantação da esperada central de tratamento de resíduos. A central tem como objetivo substituir os lixões e proporcionar o gerenciamento de diversos tipos de resíduos, reduzindo a poluição e os impactos ambientais e sociais. Aí a 7ª questão fala, agora responda. Letra A, por que um distrito a cerca de 60 quilômetros de Sobral passou a ser um exemplo no que diz respeito à destinação correta do lixo? Por que ele virou exemplo? Olha só, porque eles reduziram a poluição e os impactos ambientais e sociais. Por isso que eles viraram exemplo, porque eles transformaram, né, reduziram aquela poluição. B. O que os prefeitos da região norte esperam que seja implantado para facilitar o destino correto do lixo? Ó, eles esperam, né, gente, que seja implantada a implantação da central de tratamento de resíduos. Porque essa central de tratamento de resíduos, ela vai ajudando, né, gente, a diminuir esse problema ambiental, essa destinação do lixo. Qual é a consequência dessa implantação para o meio ambiente? O que isso aqui vai mudar quando for implantada essa central de tratamento de resíduos? Olha só, redução da poluição e dos impactos ambientais e sociais. Muda tudo, né, gente? Mudando o impacto ambiental, muda o social e transforma a vida das pessoas daquele local. Por isso que virou notícia e por isso que virou exemplo. Explique de acordo com o que você estudou o que é reciclar. Vocês sabem, né, gente? Consiste em reaproveitar o material de objetos que seriam descartados. Próximo. Compostagem. O que é compostagem? É o lixo orgânico separado e passa por um processo de decomposição natural. Ele é separado, né, gente? Aquele lixo orgânico, resto de alimentos, e ele passa por um processo de decomposição natural. O ser humano que vive em sociedade está constantemente produzindo lixo, além de gerar também uma grande quantidade de poluentes que afetam os solos, as plantações, áreas naturais e outros.
Por esse motivo, é preciso entender corretamente como ocorre a poluição gerada pelas atividades humanas para obter novas e melhores medidas de combate ao problema ambiental em questão. Esses são os problemas ambientais em questão que eu vou mostrar para vocês. Na 8ª questão. Observe cada imagem, identifique o tipo de poluição e as causas desses problemas. Essa poluição, gente, olha só, fábricas, automóveis, é o quê? Poluição do ar. E as causas são as fumaças das fábricas e carros. É o que causa essa poluição. É isso? Botar? Parabéns, vocês colocaram isso aí certinho. Olha só, gente, nós vimos bastante essa realidade aqui agora nessas últimas eleições, né? Muitos cartazes, agora nós temos menos, mas antes eram mais cartazes espalhados pela rua, mas isso também não diminuiu tanto assim, não. E aí nós temos uma poluição visual. Vote Pórcio, não é isso? Trabalhando por construir uma cidade mais limpa. Olha só, o tanto de panfleto no chão, nos carros, na parede, até no cachorro, coitado do cachorro. Causas da poluição visual, cartazes, anúncios colocados em ruas, muros, edifícios jogados no chão. Então, isso aqui é uma poluição visual. Próximo, poluição sonora. Olha só, gente, não está aguentando tanto barulho. Buzina, helicóptero, música, comerciante, tudo aí. Aí ele fala aqui, poluição sonora é a poluição de buzinas, motores e máquinas. Outra, essa daí, olha os peixinhos, gente. Cara de tristeza dele. É a poluição da água. Lançamento de lixos e esgotos não tratados no rio, né, gente? Oh, que pena. É uma poluição da água. Então, sei que vocês colocaram, eu coloquei um pouco diferente, mas você falou da causa da poluição da água? Ok, tá certinho também. 9ª questão. Observe a imagem de acordo com o que você estudou, responda. Ambiente com mata ciliar, ambiente urbanizado. Não tem mais mata ciliar. Lembra da mata ciliar? Aquela mata, ó, próxima dos rios, protegendo os rios contra o assoreamento. Aqui não tenho mata mais ciliar, eu só tenho as construções próximas aos rios. Então, não está protegendo contra o assoreamento, né? O que é mata ciliar? Ah, lembraram? Muito bem. É a vegetação que protege as margens do rio, como eu mostrei para vocês na imagem. E o que é assoreamento dos rios? O assoreamento é o acúmulo de terra, areia e outros materiais no leito de um rio. Vai entrando no rio, vai diminuindo a quantidade de água daquele local, vai deixando impróprio para banho, vai deixando impróprio para a pesca, navegação. Então, é muito preocupante esse assoreamento. É importante a mata ciliar, essas matas que ficam próximas, né, que protegem as margens do rio. Colocaram? Muito bem, você que já respondeu, tá? Letra C. É necessário preservar a mata ciliar dos rios para diminuir o volume da água dos rios? Gente, não, eu não posso diminuir a água dos rios, né? Ela ajuda a que isso não aconteça. Ampliar a área agrícola nas margens dos rios? Se eu vou ampliar a área agrícola, eu estou retirando a mata ciliar. Evitar a erosão e assoreamento dos rios? Sim, né, gente? Evita, sim, a erosão e assoreamento. Reduz a profundidade dos rios? Não, ele não reduz a mata ciliar, ela ajuda, não é isso? Então, quem marcou está certo. 10ª questão. De acordo com o que você estudou sobre a proclamação da República, lembra? Nossa aula online sobre a proclamação da República. Leia a historinha abaixo e marque as afirmativas corretas. 15 de novembro, proclamação da República. Outro dia, né, gente? 15 de novembro aí. E aí nós comemoramos a proclamação da República. Aí nós temos a historinha, ó. Beth, você sabe quem proclamou a República? Muita gente não sabe, só lembra nessa época, gente. Bom, ela fala, ó, foi Marechal Deodoro da Fonseca. Isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Foi a partir dessa data que o Brasil deixou de ter um imperador. Aí ela fala, sim, e passou a ser governado por um presidente. E o primeiro presidente da República criança foi
Marechal Deodoro da Fonseca. Vamos responder agora. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República do Brasil? Sim. Quem proclamou a República no Brasil foi Dom Pedro I? Não. Após a proclamação da República, o Brasil passou a ser governado por um presidente? Sim. Antes da proclamação da República, o Brasil era governado por reis ou imperador? Sim, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, gente? Olha só. Por que ele fala que proclamou não foi Dom Pedro I? Porque foi a independência do Brasil, não foi a proclamação da República, tá? Marque as opções que explicam corretamente a diferença das formas de governo. Monarquia e república. Bom, vamos lá. Monarquia é a forma de governo em que o povo escolhe seus representantes por meio de eleições e república é a forma de governo exercida por um rei ou imperador. Trocou, né, gente? Aqui, vocês perceberam? Ó, monarquia é que é exercida por um rei imperador. República, pelo representante do povo. Então, está errada. Errada essa questão. Monarquia é uma forma de governo exercida por um rei ou imperador. E república é governado em que o povo escolhe seu presidente por meio de eleição? Sim, isso sim é república e isso sim é monarquia. A palavra república significa coisa pública pertencente ao povo? Sim. Na monarquia, quem governa é o presidente? Não. Na monarquia era o quê, gente? O imperador, não era isso? Então, não é. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A tia Cleide vai ficar com muita saudade. Aqui nos estamos encerrando, nos despedindo, certo? De mais um ano letivo. O ano de 2020 foi um ano bem diferente, mas foi bem legal também estar com vocês aí na casa de vocês. Olha só, tia, todos os dias aí na casa de vocês, nas nossas aulas online. Eu agradeço imensamente a participação, a paciência dos pais, a paciência de vocês, a dedicação de vocês também nesse momento. Então, ó, um beijo bem carinhoso para todos vocês e até o nosso próximo ano. Tchau!